Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título A Renovação da Esperança. Bom, irmãos, já sabem, essa é a última lição do nosso trimestre. Nesse trimestre nós estudamos sobre o Evangelho de João, sobre o Evangelho que foi escrito para nós, para a igreja, e nós vimos durante todo o Evangelho de João sobre a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, nós falamos isso algumas vezes durante o trimestre, que João ele escreve o seu Evangelho e um dos objetivos do seu Evangelho é apresentar Jesus Cristo, não só como Filho de Deus, não só falar sobre a divindade de Jesus, mas também com o objetivo de apresentar Jesus para a igreja. E hoje, na lição de número 13, nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre o capítulo 20, o nosso texto base se encontra no capítulo 20 do Evangelho de João, onde nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, não sobre a ressurreição em si, mas os eventos que ocorreram após a ressurreição. Então, nós vamos ver sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos, a segunda aparição de Jesus. A nossa lição, como sempre, está quebrada em 3 partes. Na primeira parte, então, a gente vai ver sobre essa aparição de Jesus, qual o contexto que isso aconteceu, o que estava acontecendo ali, onde os discípulos estavam, qual era a situação que eles estavam enfrentando. E depois a gente vai ver sobre o que essa aparição de Jesus causou nos seus discípulos e qual foi a consequência dessa aparição, qual foi a consequência desse ato para a vida dos discípulos e, claro, sempre trazendo uma aplicação para a nossa vida pessoal. Peço aos irmãos que abrem suas Bíblias em João capítulo 20 e nós vamos ler os versículos 19, 20 e depois do versículo 24 ao versículo 31. Então, João capítulo 20, versículos 19, 20 e aí a gente vai pular para o versículo 24 e ler até o versículo 31. Os versículos 21, 22 e 23 nós já tratamos em outra aula, então pode ficar tranquilo que a gente não está quebrando nenhuma regra de interpretação, é apenas para abreviar um pouco mais a leitura bíblica e a gente ganhar mais tempo na explicação dos versículos. Todos acharam? Amém. Amém? João capítulo 20, versículos 19, 20, do 24 ao 31, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Agora, verso 24 ao 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, Jesus aparece a 10 discípulos. Um era Judas, que já tinha se suicidado. O outro era Tomé, que não estava com ele. Depois disso, no versículo 24, chegou esse 11º discípulo, Tomé. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes que foram escritos, né? Esses milagres, esses sinais que Jesus operou, esses que foram escritos, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, aqui, como eu disse, nessa passagem nós vamos ver, ou nós vemos,
uma das aparições de Jesus. Jesus ele aparece depois de ressurreto. Jesus aparece para os seus discípulos e para o público geral, vamos assim dizer. Ele aparece cerca de 10 vezes. Aqui nós temos a segunda aparição de Jesus. A gente começa o texto com a segunda aparição de Jesus. A primeira, quando ele aparece para Maria Madalena, né? E a segunda aparição nós temos essa passagem aqui de João capítulo 20. Jesus ele aparece para os discípulos e a primeira coisa que nós vamos falar no dia de hoje é o contexto em que Jesus aparece. Bom, quando a gente olha para o capítulo 20, no versículo 19, nós encontramos João relatando a seguinte situação. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, então Jesus tinha ressuscitado, e aí no primeiro dia, já não era mais madrugada, quando Jesus aparece para Maria, mas sim à tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio. Então, qual era a situação dos discípulos naquele momento? Os discípulos estavam reunidos numa casa, possivelmente, num lugar, e eles não só estavam reunidos, mas eles estavam reunidos com portas fechadas. Aí eu pergunto para os irmãos, o fato de Jesus estar reunido, dos discípulos estarem reunidos com as portas fechadas, indica que sentimento deles? Alegria? Indica que eles estavam esperançosos? Não. O que indica? Medo. Os discípulos estavam com medo. Porque os discípulos eles eram incrédulos, porque os discípulos eles eram rebeldes, porque os discípulos não eram convertidos? Não. A gente não pode, seria uma maneira muito, seria um ataque muito simplista e muito desleal apontar o dedo para os discípulos e falar porque eles estavam com medo. Vamos pensar, vamos tentar, de certa forma, voltar 2000 anos no tempo, cerca de 2000 anos no tempo, e tentar ver a situação com a cabeça dos discípulos. Eles estavam, um belo dia, andando por aí, até que chegou um homem e falou, olha, larga tudo que você faz e me segue. Eles seguiram esse homem por 3 anos, e aí tiveram experiências com esse homem, viveram próximo desse homem, viram todas as coisas que esse homem fazia, ouviram as palavras desse homem, essas palavras tocaram o seu coração, os seus corações, senão eles não teriam seguido esse homem, só que chega um momento em que eles veem esse homem sendo preso. Eles veem esse homem sendo preso, eles veem esse homem sendo julgado, veem esse homem sendo condenado e veem esse homem morrerem. É natural que os discípulos estivessem com medo naquela situação. Como pessoas com medo, como pessoas frustradas, como pessoas desesperançadas, ou seja, sem nenhuma esperança, porque uma das esperanças, ou a gente pode dizer que de forma humana, a esperança dos discípulos em Jesus era que ele fosse um libertador, e a gente já falou sobre isso em outras situações. O povo judeu, quando eles encontraram Jesus, quando Jesus vem até eles, o que o povo judeu espera era um libertador. Lembre-se que o povo judeu, nesse contexto, nessa parte da história, o povo já não era mais um povo livre. Eles não eram escravos como eram no Egito, mas eles não eram mais uma nação, um povo autônomo, o seu próprio reinado. Eles estavam debaixo do Império Romano. Porque antes do Império Romano eles estavam debaixo do Império Assírio, e antes do Império Assírio eles estavam debaixo do Império Babilônico. Então aqui, os judeus aqui, eles vinham de cerca de 500 anos de subjugo, de certa forma, cativeiro, vamos dizer assim. E aí eles esperavam em Jesus um libertador físico, alguém que ia chegar e tirar eles do Império Romano e restaurar a nação de Israel ao que era antes do cativeiro babilônico. E o que eles encontram é um homem que passa 3 anos, que fala coisas bonitas, que faz milagres, e aqui de maneira nenhuma eu estou desmerecendo a pessoa de Jesus. De novo, eu estou apenas fazendo um exercício de nós tentarmos enxergar a situação da maneira como os discípulos estavam possivelmente enxergando. Esse homem morre e agora o medo paira sobre ele. Então, o contexto dessa apresentação, desse aparecimento de Jesus é um contexto de medo, de incerteza, de insegurança. Um contexto de e agora? O que vai acontecer? E agora? O que vai ser de nós?
E agora, para onde nós vamos? E agora, o que nós vamos fazer? E agora, se os judeus descobrirem que nós estamos aqui? Porque no versículo 19 diz, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então os discípulos, eles estavam com medo, e não só medo do que seria deles, a partir de agora, já que o mestre deles se foi, mas medo também de, e se descobrirem a gente aqui? Acabaram de matar o nosso mestre. É natural que eles matem a gente também. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque é muito fácil para nós apontar o dedo e falar, porque Pedro negou Jesus, porque os discípulos estavam com medo, porque Tomé não creu em Deus. É muito fácil nós apontarmos o dedo para o povo de Israel, que foi rebelde. É muito fácil apontar o dedo. Mas interessante, não é tão fácil nós aprendermos com o erro deles. Porque da mesma maneira que nós apontamos o dedo para os discípulos ou para o povo de Israel e apontamos o erro deles, é interessante como que a gente não aprende com o erro deles. Porque se a gente aprendesse com o erro deles, a gente não seria rebelde a Deus, não seria desobediente a Deus. Alguém aqui é 100% obediente a Deus todo o tempo, em todas as suas atitudes? Difícil, né? Se nós apontássemos o dedo, mas aprendêssemos com o erro dos discípulos, vamos colocar assim, a gente não teria medo nas situações que nós enfrentamos. Quantas vezes nós passamos por situações na vida que nós temos medo, que nós temos frustrações, que nós temos que falta esperança. Então veja, a situação dos discípulos naquele momento não era muito diferente da situação que nós enfrentamos, das situações que nós enfrentamos hoje. Ainda que nós não estejamos trancados numa casa com medo das pessoas descobrirem que nós estamos aqui. Em algumas partes do mundo, sim. Não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias do Sudão, onde cristãos têm sido perseguidos, na Nigéria, no norte da África de maneira geral, sem contar, né, na Ásia, Coreia do Norte, enfim, países em que há uma perseguição mais ostensiva ao Evangelho. Então aqui os discípulos estavam com medo, fechados, trancados, com medo que os judeus encontrassem eles. Essa era a situação que eles se encontravam. Então, veja que o ambiente, ele já é um ambiente de medo, é um ambiente de desesperança, é um ambiente de frustração, é um ambiente de e agora? O que vai acontecer? E agora? Como vai ser daqui para frente? É nesse ambiente, é nesse contexto, é com esse receio dos discípulos, com medo do que ia acontecer, que a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. Os discípulos aqui, eles estavam se sentindo desprotegidos, eles estavam se sentindo abandonados, eles estavam se sentindo, vamos dizer assim, largados nesse momento. E aí é nesse momento em que Jesus aparece no meio deles. No versículo 21, diz assim, no versículo 20, diz assim, final do 19, versículo 20, né? Final do 19, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aí a gente, depois de entender essa situação em que os discípulos se encontravam, e aí a mensagem, o ensinamento que fica para nós é, quantos de nós, se não todos nós, muitas das vezes, se não todas as vezes, quando enfrentamos situações parecidas com as dos discípulos, nos encontramos na mesma situação dos discípulos, com o mesmo sentimento. Sentimento de abandono, de desespero, de desesperança, de medo, de receio, de agora como vai ser. Pensa, por exemplo, um pai de família que perde o emprego. Primeira coisa que passa na cabeça é, e agora? Como que vai ser? Como que eu vou comprar a comida de amanhã? Imagina, por exemplo, alguém que acabou de receber o diagnóstico de uma doença. E agora? Como vai ser essa doença? Eu vou curar essa doença? Não vai ter cura? Tem tratamento? Eu posso pagar o tratamento? Enfim, situações que nós enfrentamos no dia a dia, que a gente pode, sem sombra nenhuma de dúvida, fazer uma certa comparação com a situação que os discípulos estavam enfrentando quando Jesus aparece para eles. E aí Jesus então aparece para eles, e a primeira coisa que Jesus diz é, paz seja convosco. Jesus não pergunta como eles estão, Jesus não pergunta se eles estão bem. A primeira coisa que Jesus diz é uma saudação, que como a gente vai ver, é uma saudação, vamos dizer assim, natural do hebraico, é uma saudação comum no hebraico, paz seja convosco.
Mas essa saudação, ou essas palavras, elas são muito mais do que apenas uma saudação. Vou explicar. Jesus ele chega naquele ambiente e a primeira coisa que ele fala para os discípulos é uma saudação. Assim como se alguém, obviamente se alguém chegar aqui não vai fazer isso porque a gente está no meio de uma aula, mas passado a aula, no intervalo para o início do culto, se alguém chegar na igreja, provavelmente a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é dar uma saudação. Uma saudação no sentido de bom dia. No âmbito cristão, dentro de uma igreja, pelo menos na Assembleia de Deus, a saudação mais comum é a paz do Senhor. Uma saudação é um oi, é um bom dia, é uma saudação como todos nós damos. Jesus, então, a primeira coisa que ele faz quando ele entra nesse ambiente, nessa casa, é importante nós observarmos que a Bíblia não diz que Jesus abriu a porta. A Bíblia deixa bem claro que as portas estavam cerradas e a gente, sem sombra de dúvida, podemos afirmar que as janelas também estavam fechadas, porque não faz sentido você fechar a porta, mas deixar a janela aberta, já que eles estavam com medo dos judeus. Então a gente pode imaginar que a casa estava completamente fechada. Jesus, então, ele, de certa forma não, de fato, bom, de certa forma, ele atravessa a parede. Por que eu falo de certa forma? Porque a Bíblia não diz se ele atravessou a parede ou se ele simplesmente apareceu no meio. Então, esse é o tipo de coisa que a Bíblia não dá muito detalhe. Então, tem gente que vai falar que Jesus atravessou a parede, tem gente que vai falar que Jesus apareceu no meio. O que eu digo, o que eu poderia dizer para os irmãos é, não se apeguem a esses detalhes. Não adianta você ficar anos da sua vida discutindo se Jesus atravessou a parede ou se Jesus simplesmente apareceu como um ninja que joga uma fumaça e aparece. Então, assim, existe muita criatividade nesse ponto que é irrelevante. O fato é que Jesus apareceu no meio deles. Como que Jesus apareceu? Não me interessa. Não deveria nos interessar. Jesus apareceu no meio deles. Jesus aparece no meio deles e a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. E aí aqui, quando a gente fala sobre paz seja convosco, a gente pode aprender algumas coisas com essa saudação. Bom, como eu disse, a expressão paz seja convosco é uma saudação comum no hebraico. É como a paz do Senhor na igreja. Só que, da mesma maneira como nós já falamos aqui anteriormente, não lembro se foi uma pregação, se foi uma escola dominical, nem há quanto tempo foi, só sei que a gente já falou sobre isso, de nós usarmos expressões dentro da igreja sem saber o que essas expressões de fato significam. Ou seja, eu lembro que na época a gente falou exatamente sobre a expressão, ou a saudação, a paz do Senhor. E uma das perguntas que foram feitas é: será que nós temos paz para dar quando nós falamos a paz do Senhor? A paz do Senhor não é apenas uma expressão como bom dia, boa tarde ou boa noite. Quando nós cumprimentamos alguém com a paz do Senhor, bom, biblicamente falando, é como se nós desejando ou compartilhando a paz que está em nós com a pessoa que nós estamos saudando. Então aqui, quando Jesus fala paz seja convosco, Jesus está saudando, uma saudação comum no hebraico, mas Jesus aqui também tem essa saudação de Jesus, ela tem uma aplicação prática no ensino para nós. Que é o quê? Olha, nesse ambiente de desespero, nesse ambiente de medo, nesse ambiente de incerteza que vocês, discípulos, estão enfrentando, que a minha paz esteja com vocês. E quando a gente olha para essa saudação e a gente aplica essa saudação, essas palavras de Jesus, no contexto, no ambiente em que os discípulos estavam ali, a coisa muda de figura. Porque a gente passa a entender de que as palavras de Jesus não foi um mero bom dia, boa tarde, boa noite. As palavras de Jesus aqui não foi um mero, a paz do Senhor, a paz seja convosco. Não, as palavras de Jesus aqui, ela tem uma aplicação prática no sentido de, olha, a minha paz esteja com vocês. E essa minha paz, estando com vocês, lembrem-se, vocês vão ter paz mesmo estando numa situação adversa. Mesmo estando numa situação de medo, Jesus diz, a paz esteja convosco. Isso é uma das coisas que nós podemos aprender com essa saudação de Jesus. A paz de Jesus não significa ausência de guerra. A paz de Jesus, para aqueles 10 discípulos que estavam ali, por que 10? Quem que está faltando? Tomé. Judas e Tomé. Judas estava onde?
Judas já foi, virou purpurina. Tomé estava em algum outro lugar. Não que Judas virou purpurina, tá? Estou usando uma expressão para dizer que Judas já tinha morrido. Quando Jesus fala, paz seja convosco, Jesus está falando, olha, a minha paz com vocês não significa que agora vocês podem abrir as janelas, que agora, olha, sai na rua aí e vida que segue, porque acabaram todos os problemas. Não, a paz de Jesus, como a própria palavra de Deus diz, ela transcende o nosso entendimento. Porque a paz de Jesus é ter paz mesmo no meio do conflito. É ter paz mesmo no meio da guerra. É ter paz mesmo estando com um sentimento de medo, de ansiedade, de angústia, de incerteza, de desesperança. É uma coisa que a gente não consegue entender. Qualquer pessoa, se você sair aqui, se for numa Alexanderplatz da vida, se for num Portão de Brandemburgo da vida, ou seja, um local com muita gente, e você pegar aí 50 pessoas, e você perguntar para essas 50 pessoas o que é paz, ela vai te dizer que paz é ausência de guerra. E aí quando a gente fala de ausência de guerra, não necessariamente ausência de guerra, mas ausência de conflito. Qualquer pessoa que você pegar no mundo, estou falando de mundo, não estou falando de igreja, ainda. Qualquer pessoa que você te pegar do mundo e você perguntar para ela o que quer ter paz, ela vai te dizer que paz é ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de combate. De novo, não estou falando combate militar, arma, também, mas ausência de conflito no sentido, estou em paz no meu trabalho, ou seja, não tenho um chefe me perseguindo, não tenho um trabalho pegando, não tenho um colega de trabalho me perturbando o juízo, estou em paz no trabalho. Isso é o mundo. Hoje, em 2025, se você pegar as mesmas 50, não as mesmas 50 pessoas, mas o mesmo número, se você pegar 50 pessoas dentro das igrejas e você perguntar para essas pessoas o que é ter paz, eu não vou te dizer as 50, eu vou responder a mesma coisa. Mas eu ficaria muito surpreso se esse número fosse baixo. Que número, Diego? Das pessoas que vão dizer que ter paz é quando tudo vai bem. Ficaria surpreso se o número fosse baixo. Das 50, assim, eu realmente não sei o número, é difícil afirmar, mas eu diria que pelo menos 50% das pessoas, das igrejas, não estou falando dessa igreja, não, das igrejas, eu diria que pelo menos 50%, eu estimaria em 50%, ficaria surpreso se fosse menos do que isso. Pessoas que você vai perguntar, o que é ter paz? E a pessoa vai falar assim, paz é quando tudo vai bem. Paz é quando as coisas fluem. A Bíblia não diz isso. Em João capítulo 20, as coisas não estavam bem. Em João capítulo 20, as coisas não estavam fluindo. Muito pelo contrário. Os discípulos estavam com medo. Mas Jesus chegou e disse assim, paz seja convosco. Mesmo numa situação de medo, mesmo numa situação desconfortável, mesmo numa situação de desesperança, ou seja, não tinha esperança, a paz de Cristo, ela consegue dispersar tudo isso. Ou ela consegue nos trazer calma, paz e tranquilidade, mesmo no meio da situação. Então entendam isso. A paz que vem de Deus, a paz provida, a paz dada por Jesus, mesmo diante das dificuldades da vida, nós termos tranquilidade, paz e principalmente esperança. A paz por cristão é esperança no meio da dificuldade e não esperança longe da dificuldade. Mas, Diego, quem é você para dizer isso? Olha, eu não sou ninguém, mas eu posso usar a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento, nós vemos nele o tempo inteiro paz no meio do caos. E não paz longe do caos. Paz no meio da incerteza. Paz no meio da insegurança. E não longe da insegurança. Então esse pensamento, que a gente pode, sem sombra de dúvida,
colocar como um pensamento egocentrista e um pensamento antibíblico, porque ele vai contra algo que a Bíblia diz, esse pensamento de que ter paz é não ter problemas, ter paz é não ter dificuldade, ele não existe. É uma esperança que não foi prometida. Em nenhum momento na Bíblia Deus promete paz como ausência de caos. Deus sempre promete paz no meio do caos. Aleluia. Então, como cristão, eu não posso viver esperando ter paz como consequência da ausência de guerra, da ausência de conflito, da ausência de tribulação, da ausência de provação, da ausência... Não tem como. Eu estou esperando uma coisa que não foi prometida. Muito pelo contrário, mais uma vez, a Bíblia nos fala sobre paz no meio do caos. Ou seja, paz na tribulação, paz na perseguição, paz nos problemas. Agora, os problemas são diferentes, porque nós somos diferentes. O problema que você enfrenta, certamente é diferente do problema que eu enfrento. O problema que nós enfrentamos na DM Berlim, certamente é diferente do problema que outras igrejas em Berlim enfrentam. O problema que a igreja na Alemanha enfrenta, certamente é diferente, em certos aspectos, do problema que a igreja no Brasil, Estados Unidos, Rússia, Japão, enfim, enfrenta. Mas sempre paz no meio do caos. Lembre-se disso. É muito interessante quando alguém procura, né, nos procura, ou os irmãos compartilham e falam, irmão, ora por mim, meu irmão, ora por mim, porque o diabo está furioso na minha vida. Amém que ele está furioso. Preocupado eu estaria se ele estivesse satisfeito. É a vida cristã. É aquilo para o qual nós nos alistamos. Nenhum soldado se alista para ficar no quartel. Todo soldado se alista para um eventual combate. Não é isso? Vamos pegar o contexto militar? Por que um soldado se alista? Para ficar em casa vendo televisão? Não, para ir para o quartel. Para fazer o quê? Para treinar. Para que treinar? Porque para um eventual combate. Não é o que a gente quer, mas é o que eventualmente vai ter. A vida cristã é a mesma coisa. Ninguém se alista na vida cristã para viver em paz, sem conflito, viver num mundo de Nárnia. Viver num mundo de conto de fadas. Mas nós nos alistamos para o exército de Cristo porque nós sabemos que em algum momento nós vamos ter conflito. O lado positivo, ou o lado bom, ou a esperança é que nós sabemos que mesmo nos conflitos nós teremos paz. Ah, mas como que eu explico isso? Não dá para explicar. Porque se você pegar essas 50 pessoas no portão de Brandemburgo que dizem que paz é ausência de guerra, e você disser para elas que paz é paz mesmo na guerra, elas vão falar, é impossível, não existe paz com guerra. Por quê? Porque elas não experimentaram. Fala. Compartilhar dentro desse assunto, né, que aconteceu comigo essa semana, essa paz, uma vez que a gente entende que Deus, Ele é tudo, uma vez que a Bíblia nos mostra que Deus, não há ninguém como Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados por Cristo Jesus, nós temos paz para com Deus. Ou seja, a paz que nós carregamos hoje é justamente porque a nossa paz é em relação a Deus. Nós temos paz com Deus. Exatamente. Então o mundo pode acabar, mas nós temos paz com Deus. Porque longe de Deus, o homem não tem paz. Ele vive incomodado com alguma coisa, ele vive preocupado com alguma coisa. Então a gente sabe que o nosso porto seguro é Deus. Então eu tendo paz com Deus, o resto pode acontecer tudo. Aí essa semana eu estava conversando com um jovem lá no trabalho, e ele falou assim, eu tô com vergonha de ir à igreja, porque eu não quero dizer, quando as pessoas me perguntassem, está tudo bem? Eu dizer, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Ele falou, eu não quero ficar mentindo, porque não tá tudo bem. Então eu estou evitando. Aí eu falei, olha, tu está errado. Porque nós cristãos, nós dizemos está tudo bem porque nós temos Cristo. Agora, problema você tem, problema eu tenho, problema todo mundo na igreja tem. Mas a diferença é essa, porque a gente tem Cristo. Então por isso que eu digo, mesmo chorando, mesmo com dificuldade, eu digo, não, está tudo bem, não está tudo... Porque nós temos paz com Deus. Tá tudo bem? Olha só, meu. Bem não tá. Mas eu estou em paz. É isso aí.
Deus está no controle. Bem, não tá, não vou mentir. Bem não tá, ninguém tá bem. As pessoas podem parecer bem. E isso é um problema, e aí eu posso falar dessa geração, no máximo geração anterior, mas não posso falar pela história da humanidade. Mas muito desses pensamentos é por causa da geração atual, por causa principalmente de rede social. Porque você abre o Instagram, todo mundo tá bem no Instagram. Você conhece alguém que tá mal no Instagram? Você conhece alguém que fica mal no Facebook? Não. Todo mundo tá bem. Então isso gera nas pessoas o sentimento de que, bom, eu não posso transparecer que eu estou mal, eu preciso parecer bem. E aí você vê pessoas que na rede social, maravilha. Mas, por trás da rede social, a vida está um caos. Nós cristãos, não tem problema você dizer que está mal. O problema é você dizer que está mal e sem esperança. Aí é uma preocupação. Agora, irmão, tá tudo bem? Olha, bem não tá, mas estou em paz. É a vida, é como funciona. Jesus, então, ele apresenta para os discípulos e diz, paz seja convosco. Nós acabamos de ver o que significa essa paz. Agora vamos ver da onde vem essa paz, ou por que os discípulos puderam desfrutar dessa paz. Quando Jesus ele diz, paz seja convosco, e Jesus está garantindo, de certa forma, para os discípulos uma paz, essa paz ela vem de algum lugar. Ou seja, essa paz, os discípulos podem ter essa paz por causa de alguma coisa. Né? Alguém sabe dizer que coisa é essa, ou que acontecimento é esse que pôde garantir para os discípulos paz? A ressurreição. A razão pela qual Jesus pôde dar para os discípulos, ou saudar os discípulos, ou declarar para os discípulos, paz seja convosco, é a ressurreição dele. E a ressurreição, nós precisamos sair daqui hoje, não sair daqui hoje, mas terminar essa aula hoje, com todos nós tendo a plena convicção de que a parte fundamental do Evangelho é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Vocês já viram um castelo de cartas? Né? Você tem um castelo de cartas, quando você pega cartas de baralho, você monta um castelo. E aí esse castelo de cartas, ele vai ter uma peça fundamental, uma peça que se você tirar aquela peça, todo o castelo cai. Não só castelo de cartas, mas você tem diversas aplicações. Torre de taça, enfim. Construções que elas têm uma pedra fundamental, ela tem um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. É um ponto onde, se você tirar esse ponto, todo o resto cai, rui, desaparece. O ponto central do Evangelho, ou seja, todo o Evangelho, ele está, vamos dizer assim, baseado ou está em cima da ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho, a Bíblia, não faria sentido. O Evangelho é o ponto central do Evangelho. A ressurreição é o ponto central do Evangelho. A ressurreição é o motivo pelo qual Jesus pôde chegar para os discípulos e falar, paz esteja convosco. É como se Jesus falasse assim, olha só, você está desesperado porque você me seguiu 3 anos e eu morri. E agora você está com medo dos judeus. Não se preocupe, eu ressuscitei, eu estou aqui. Porque eu ressuscitei, Jesus Cristo falando, vocês agora podem ter paz. Muitas das vezes nós esquecemos da ressurreição de Jesus Cristo. Porque, veja bem, se Jesus ressuscitou, todo e qualquer outro problema, adversidade, tem solução. Qual é o problema que você... Vamos deixar... Parece estranho falar isso, mas vamos deixar Jesus de lado um pouco. Vamos sair um pouco do âmbito Bíblia, igreja. Qual problema... Vamos fazer um exercício aqui de pensar em qual problema não há solução. Morte. Não precisa nem pensar muito. Pensa na sua vida, pensa no mundo. Qual o único problema sem solução? É a morte. Desemprego? Tem solução. Guerra? Tem. É que a gente às vezes confunde não ter solução com não querer ter uma solução. Conflito Israel e na faixa de Gaza. Tem solução? Tem solução.
Conflito Ucrânia e Rússia. Tem solução. As pessoas não querem a solução, mas tem solução. Ah, é cura da AIDS. Tem solução? Bom, não tem solução, mas ela não é que o que faz as doenças que não têm uma cura serem uma preocupação é a morte, porque eventualmente elas vão levar para a morte. Então o problema não é a doença em si, mas sim o que a doença vai causar. Então a nossa preocupação com doenças sem cura é porque essas doenças sem cura vão levar à morte. Ninguém, por exemplo, se preocupa com diabetes tipo 2. Não, diabetes... não mata, até onde eu sei, diabetes não mata. Controlada não. Então ninguém fica desesperado porque pegou diabetes tipo 2. Por quê? Porque existe uma forma de controle onde, se você controlar, você não vai ter problema com aquilo ali. Alergia. Até onde eu sei, alergia não tem cura. Pelo menos foi o que me disse. Você consegue atenuar a alergia, mas ela não vai ter cura. Eu não vivo desesperado porque eu sou alérgico. Porque eu tomo as devidas precauções, faço o devido tratamento e não vou morrer daquilo ali. Então, essencialmente, o único problema do mundo que não tem solução é a morte. A morte ninguém conseguiu resolver. A morte ninguém conseguiu falar assim, ih, morreu? Ih, tranquilo, vou lá e resolvo. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Qual foi a única pessoa que conseguiu resolver esse problema? Jesus Cristo. Jesus enfrentou esse problema e falou assim, morte, não tem problema, eu resolvo. Ah, Diego, você está falando isso porque Jesus ressuscitou Lázaro. Porque Jesus ressuscitou a menina lá. Não, eu estou falando isso porque Jesus ressuscitou ele mesmo. Teologicamente, não foi Jesus que ressuscitou ele mesmo. A ação do Espírito Santo, mas não é esse o ponto da discussão. O ponto é que Jesus resolveu esse problema não para os outros, mas para ele. Nele o problema foi resolvido. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se Jesus conseguiu resolver esse problema, não existe mais problema. Entende onde eu quero chegar? De novo, existe um problema sem solução no mundo. Um único problema sem solução. Morte. Ninguém conseguiu resolver esse problema. Mas existe uma pessoa chamada Jesus Cristo que conseguiu resolver esse problema. Não para os outros, mas nele mesmo. Ou seja, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Se ele conseguiu resolver esse problema, então não existe mais problema. Ah, Diego, mas pessoas continuam morrendo. Sim, infelizmente, tanto físico quanto espiritual. Mas as pessoas que morrem espiritualmente, porque não buscaram a solução do problema. É como se eu falasse assim, olha, existe um problema. Qual o problema? O problema chama sede. E eu falo para vocês, olha, o problema foi resolvido. Aqui está um copo d'água. Algumas pessoas vêm, pegam um copo d'água e bebem. Outras pessoas morrem de sede. A culpa é do problema que não tem solução? Não, o problema tem solução. O copo d'água está aqui. A culpa é porque ninguém apresentou o problema? Não. Eu falei para vocês, olha, aqui está um copo d'água. Pode vir, pode beber. Então, quem morre de sede, a culpa é de quem? Da pessoa que não procurou o copo d'água, que sabia que estava lá. A morte é a mesma coisa. Morte espiritual. Ah, Diego, e a morte física? A morte física não é um problema. A morte física é um acontecimento natural decorrente do pecado. Não se preocupe com a morte física. Se preocupe com a morte espiritual. Não se preocupe com a morte física. Ela vai acontecer, você querendo ou não. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns de uma forma mais dolorosa, outros de uma forma mais, né, se é que podemos falar assim, uma forma melhor. Mas ela vai acontecer. E ela não é um problema. O problema é a morte espiritual. Por que eu digo isso? Porque a morte física para o cristão, ela não é um problema. Pelo contrário, ela é uma solução. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós podemos perder a nossa salvação. A partir do momento que eu morro salvo, eu agora não tenho mais esse risco. Eu estou salvo para a eternidade. Então a morte física para o crente fiel, ela não é um problema, ela é uma solução. Ela pode ser um problema para que fica, mas para o indivíduo ela é uma solução. Agora, a morte física, para quem não está salvo, aí é um problema eterno. Porque a Bíblia diz que ao homem basta morrer uma vez e logo após isso vem o juízo. Jesus ele nos diz que, olha, todos vão morrer e todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então,
Jesus, ele pôde chegar para os discípulos e falar, olha, paz esteja convosco. Por que Jesus pode falar isso? Porque o problema sem solução ele resolveu, a ressurreição. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança em todas as coisas. Aleluia. Em todas as coisas. Mas, Diego, como que você vai linkar a ressurreição de Jesus Cristo com ter paz em todas as coisas? É fácil. Porque a ressurreição de Jesus Cristo foi Jesus vencendo a morte. Que nós acabamos de chegar à conclusão que é o único problema sem solução. Se Jesus venceu o único problema sem solução, é natural que ele vença todos os outros problemas, que tem solução. Vamos de novo? Como que a gente encontra esperança ou paz na ressurreição de Jesus Cristo? Simples. Jesus, na sua ressurreição, ele venceu a morte. Nós acabamos de chegar à conclusão de que morte é o único problema sem solução. Logo, Jesus conseguiu achar solução para o único problema sem solução. Se ele encontra a solução para o único problema sem solução, quem dirá os outros que têm solução? Aleluia. Não é isso? Agora, como que Jesus encontrou, ou como que Jesus trouxe paz para os discípulos que estavam com medo? Foi tirando todos os judeus perseguidos na terra? Como que Jesus levou paz para os discípulos que estavam com medo? Libertando Israel do domínio do Império Romano? Para resumir, Jesus levou paz para os discípulos não da forma que eles queriam, mas da forma que eles precisavam. E sabe como foi essa forma? João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, versículo 22, Jesus diz assim: e havendo dito isso, na verdade, e havendo dito isso, quem disse foi João, mas logo depois, os irmãos vão entender. João capítulo 20, versículo 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Jesus levou paz para os discípulos, não da forma que eles esperavam, mas da forma que eles precisavam. Por quê? Porque se Jesus tivesse levado paz para os discípulos da forma que eles esperavam, ou seja, acabando com os judeus, libertando o povo de Israel, assim, libertando, né, mas trazendo independência para o povo de Israel, acabando com a perseguição e tudo mais, seria uma paz momentânea. Seria uma paz com uma ausência de conflito. Eventualmente, depois teria problemas de novo. Porque ninguém vive em paz com uma ausência de conflito por muito tempo. Nós podemos experienciar isso na nossa vida cotidiana, eu diria. Você tem momentos de paz, ou seja, você tem momentos sem conflito, sem problema, tá tudo, né, ok. De repente surge alguma coisa. É igual doente, você tem um ano inteiro. Em um ano, eventualmente você vai ficar doente de alguma forma. Você vai espirrar, você vai, né, enfim, dar uma dor de cabeça. É difícil alguém, eu pelo menos desconheço alguém que passou um ano inteiro sem sentir uma dor de cabeça. Eventualmente você vai sentir alguma coisa, você vai ter algum sintoma. O fato é que, se Jesus tivesse levado paz para eles, da forma como eles esperavam, essa paz, eventualmente, ela ia perder o sentido. Ou essa paz, eventualmente, ela ia embora. Porque os problemas iam voltar. Depois de 40 dias, Jesus ia voltar para o céu, como aconteceu, e daqui a algum tempo ia ter o mesmo problema. Mas Jesus trouxe paz para eles, não da forma como eles não da forma como eles queriam ou esperavam, mas sim na forma como eles precisavam. E qual foi a forma que eles precisavam? O Espírito Santo. Qual foi a forma que eles precisavam? Eles precisavam entender que paz é no meio do conflito. Que paz é você sentir alegria, é você sentir regozijo, é você sentir, é você manter a sua esperança, mesmo quando as coisas ao seu redor não estão bem. O Espírito Santo é o único que pode fazer isso em nossas vidas. Se nós tirarmos o Espírito Santo, não tem como ter paz. Porque o coração, porque a mente vai nos falar assim, olha, não tem como ter paz, tu já viu o caos que tá?
Você já viu o mundo pegando fogo? Como que você pode ter paz? Porque o coração, ele é emocional, né? E o emocional, né, tipo, ele te diz coisas que não são reais. Então, o emocional, ele te fala que o mundo está pegando fogo. E, na verdade, o que aconteceu foi que o pão torrou na torradeira. Mas o coração, o emocional, diz, olha, um incêndio. Liga pro bombeiro e já consegue imaginar um caminhão de bombeiro apagando uma torrada que pegou fogo na torradeira. O racional, ele já diz assim, não, isso é só uma torradeira pegando fogo. Pode ficar tranquilo. E 2 horas depois o apartamento inteiro está pegando fogo porque começou com uma torradeira. Então o emocional e o racional são os extremos, que não conseguem enxergar paz no meio do caos. Não conseguem enxergar paz no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio dos problemas que nós enfrentamos todos os dias. O único que consegue enxergar paz, não enxergar, mas trazer paz para o nosso coração é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz a paz que nós precisamos ou a paz que nós queremos? Precisamos. A paz que nós precisamos. Então veja, o Espírito Santo ele vai trazer a paz que nós precisamos, não a que nós queremos. O Espírito Santo vai trazer a paz dizendo assim, olha, eu sei que está tudo errado, eu sei que está tudo um caos, eu sei que tudo está contra você. Mas tenha bom ânimo. Jesus ressuscitou. Um dia você vai ressuscitar também. Aleluia. Mas tenha bom ânimo. Deus te ama. Mas tenha bom ânimo. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. Não a resolver todos os problemas, mas a passar por todos os problemas. Aleluia. Nós precisamos entender isso como cristãos. Deus não nos ajuda a resolver todos os problemas. Ele nos ajuda a passar por todos os problemas. E por que resolver? Por que não resolver ao invés de passar? Simples. É uma questão situacional, ou seja, uma questão de ponto de vista, eventualmente. Por quê? Se Deus me ajudasse a resolver todos os problemas, eu ia querer ficar aqui. Entende? Estou nesse lugar. Estou tendo problema neste lugar. Se Deus me ajudar a resolver os problemas desse lugar, eu vou ficar aqui. Vamos fazer uma comparação muito, talvez até melhor? Nasci e fui criado no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Desculpa de onde você nasceu, mas não existe cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Ponto. Discussão encerrada. Ah, mas não existe cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Quem discordar, o problema é seu. Se Deus resolvesse todos os problemas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro seria impraticável, porque ninguém ia querer sair do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje ia ter 8 bilhões de pessoas. Não tem como, a cidade não comporta. Então, o fato de Deus, ou dos problemas do Rio de Janeiro, não serem resolvidos, faz com que as pessoas queiram sair do Rio de Janeiro e buscarem outros lugares. Trazendo isso para a nossa vida cristã, aplicando isso, essa comparação à nossa vida cristã, se Deus resolvesse todos os meus problemas nesse mundo, eu não ia querer sair desse mundo, porque esse mundo é bom. O mundo não é bom? Seja sincero. Coca-Cola é uma delícia. Não tem Coca-Cola no céu, só tem no mundo. Hambúrguer, delicioso. Churrasco do irmão Andrés não vai ter no céu. Ele pode estar no céu, mas o churrasco ele vai estar no céu. Só vai estar no mundo. O mundo é bom. Então, se os problemas do mundo, se Deus resolvesse todos os problemas do mundo na minha vida, eu ia querer ficar aqui para sempre. É por isso que Deus não me ajuda resolvendo os meus problemas. Ele me ajuda me fazendo passar pelos problemas. Mas passar pelos problemas para chegar aonde? No céu. No céu. No céu é bom. Tanto que no céu não tem problema. Uma vez chegando no céu, você vai ficar lá para sempre. Lá não tem problema. Então, buscar em Deus, única e exclusivamente, a solução para os meus problemas no mundo, desculpe, você vai se frustrar. Os discípulos buscaram em Jesus a solução para os problemas no mundo. Eles buscaram em Jesus a solução para a situação política que eles estavam enfrentando naquele momento. No momento em que Jesus morreu, desespero, medo,
tensão, porta fechada. Aí quando Jesus apareceu para eles, falou, paz seja convosco, soprou neles o Espírito Santo, ou seja, deu a paz literal para eles. E eles entenderam que Jesus, Deus, ajudaria eles não a resolver os problemas do mundo, mas sim a passar pelos problemas do mundo. Aí a gente continua lendo o Novo Testamento e a gente consegue, e a gente tem uma noção, a gente vê tudo o que os discípulos fizeram a partir daí. Aí você encontra, por exemplo, Pedro diante do Sinédrio pregando para eles. E 3.000 homens se convertendo. O mesmo Pedro que negou Jesus. Pregando para as mesmas pessoas. Claro que eventualmente não as mesmas pessoas, mas para o mesmo povo, vamos dizer assim, que aqui no capítulo 20, eles estavam com medo e com porta fechada. Como pode isso? A paz que excede todo entendimento. A paz que só Jesus pode dar. A paz que só é possível dar por causa da ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Porque se Jesus conseguiu resolver um único problema sem solução, certamente ele vai conseguir resolver o meu problema? Não, mas me ajudar a passar pelo meu problema. Isso aí. Algumas vezes, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, Deus até resolve os problemas. Tem uns que ele resolve, tem uns que ele não resolve. Não porque ele não pode, mas simplesmente porque não vai fazer diferença. Então, alguns problemas nessa vida, Deus até resolve. Outros problemas não vão resolver. Porque não precisa. Porque se resolver, você vai querer ficar aqui. Porque se resolver, você vai largar ele. Então ele fala assim, não, esse problema aqui eu vou deixar. Esse problema aqui, eu vou passar junto contigo. Mas o problema vai continuar lá. A gente vê isso, sabe onde a gente vê isso? Na peregrinação do povo de Israel, no deserto. Se nós voltarmos lá para o livro de Êxodo, e a gente for ver a peregrinação do povo, a gente vai ver que algumas cidades Deus destruiu. Não foi? Outras cidades, o povo passou pela cidade, não destruiu a cidade. A vida de Paulo. A vida de Paulo. O espinho na carne. O espinho na carne. Ele diz para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas o espinho Olha continua só, contigo. esse problema não tem solução. Quer dizer, esse problema tem solução, mas eu não quero resolver. A minha graça te basta. Minha graça te basta. Misericórdia. Outros problemas eu resolvo, não tem problema. Essa é a vida cristã. Então, procurar em Jesus a solução para todos os seus problemas, você vai se frustrar. Não apresente Jesus como a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para um problema, a morte eterna. Esse Jesus resolve, garantido, 100%. Agora, Jesus como a solução para todos os problemas, assim, entendo a força de expressão, entendo talvez o impacto que isso pode causar, mas isso pode ser enganoso. Porque isso pode nos levar a crer, a entender que com Jesus eu não tenho mais problema. E o que Jesus promete não é isso. A palavra de Deus diz que na vida tereis tribulação. Pelo contrário, Ele avisou. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele avisou. Termina aí? Não. Mas tem de bom ânimo. Porque Agora só, tem de bom ânimo. Abrindo um parênteses, é interessante como que o cérebro humano ele só se apega naquilo que interessa a ele, satisfaz aí. que satisfaz a ele. É interessante como que na igreja, como um todo, não estou falando dessa aqui específico, mas crentes, eles, quando leem, eles até leem a Bíblia, mas eles só leem até a parte que interessa. Vamos lá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci quem? O mundo. Veja, Jesus não diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci as aflições. Ele fala que venceu as aflições? Ele fala que resolveu as aflições? Não. Ele fala que ele venceu o mundo. Venceu o pecado. Venceu o pecado. Ele venceu quem traz as aflições e não as aflições. Jesus resolve o problema da morte, não o que a morte causa. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte. Ele não resolveu os problemas. Porque os problemas são decorrentes da morte, do pecado, do mundo e tudo mais. Então, pregar, ensinar, apresentar ou esperar de Jesus alguém que resolva todos os meus problemas,
Desculpe, esse não é o Jesus da Bíblia. Não faz parte do acordo. O termo que nós assinamos, claro que nem estou falando de uma questão de forma lúdica, o contrato que nós assinamos com Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a parte dele não foi, vou resolver todos os seus problemas. A parte dele foi, vou te dar a vida eterna. Que, de novo, é o único problema sem solução. Ninguém mais consegue dar a vida eterna. Ninguém mais consegue trazer salvação. Esse problema Jesus resolve. Aleluia. Os outros problemas do mundo, eventualmente ele resolve. Eventualmente você vai ter que conviver com ele. Mas se você tiver que conviver com ele, se eu tiver que conviver com os meus problemas, se em algum momento Jesus chegar para mim e falar assim, Diego, olha só, você já orou 3 vezes sobre isso. A minha graça te basta, assim como ele disse para Paulo, eu preciso ter alegria. Porque eu sei que eu vou conviver com esse problema. Mas vai chegar um momento que esse problema não vai mais existir. Na eternidade. E se ainda assim eu tiver que conviver com esse problema durante 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, nós estamos falando de eternidade. O que são 80 anos para a eternidade? E de novo, já falei isso algumas vezes aqui. Nós temos dificuldade de entender a eternidade. Por quê? Porque não conhecemos ninguém que é eterno. E o ser humano, ele aprende por comparação. Que cor é essa parede? Branca. Por que ela é branca? Algum dia a gente aprendeu que era... Porque algum dia alguém te mostrou o branco, o azul e falou, esse é azul e esse é branco. Para quem só conhece um tipo de branco, branco é branco. Para quem é pintor, ou para quem tem experiência com cor, vai falar, não, esse aqui é branco gelo, esse aqui é branco neve, esse aqui é branco não sei o quê, branco alpino, branco papapá, branco off-white. Para quem não conhece, branco é branco. Nós aprendemos por comparação. Você conhece alguém que é eterno? Não. Então a eternidade para mim é uma coisa obscura. É uma coisa que não sei como é que é. E aí nós temos dificuldade de entender isso. Mas entenda, eternidade é algo que não tem fim. O que são 80 anos convivendo com um problema? Ah, Diego, você fala isso porque você não vive o meu problema. De fato, o seu problema é seu problema. Assim como o meu problema é meu problema. E a gente tem é natural do ser humano, né, o famoso a grama do vizinho é mais verde. Então, assim, o problema do outro é sempre menor do que o meu problema é sempre o maior do mundo. Cada um tem o seu problema. E assim que é a vida. Cada um sabe onde cala perto. Então, não julgue que o problema do seu irmão é menor do que o problema que você vive. Porque às vezes pode ser muito maior do que o seu, de fato. Mas o seu sempre vai ser o maior, porque é você que está vivendo, é você que está passando, é onde o carro está apertando. Então é importante a gente entender que, olha só, todos nós temos problemas. Só que os problemas são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Também porque as escolhas foram diferentes. Porque às vezes eu posso falar assim, porque fulano de tal não tem problema. Eu tenho um problema muito grande, mas aí é porque eu fiz uma escolha errada e ele fez uma escolha correta. Então, o meu problema é decorrente da minha escolha. Isso acontece. Então, resumindo, nós precisamos entender que o compromisso de Jesus não é nem nunca foi resolver os problemas. O compromisso de Jesus sempre foi paz no meio dos problemas. O compromisso de Jesus nunca foi resolver os problemas. O compromisso de Jesus sempre foi, eu vou te ajudar a passar pelos problemas. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos e ele fala, paz seja convosco. Jesus está falando, olha, tenha paz no meio do problema. Mas como Jesus... Não que aconteceu esse diálogo, mas como Jesus? Espírito Santo. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. E a partir daí nós podemos testemunhar, nós podemos ver e comprovar que a partir desse momento, os discípulos tiveram paz no meio dos problemas. É só a gente continuar lendo o Novo Testamento. Livro de Atos, então, talvez não milhares, mas algumas várias situações nos são relatadas
onde os discípulos estavam em paz no meio dos problemas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Olhando para o lado humano, o problema serve para te ensinar e amadurecer, né? Então, se Jesus resolvesse tudo, a gente ia ser um bando de imaturo, Tudo menino, criança mimada. né? Exatamente. Mas acho que isso aí toda essa situação é a virada de chave no conhecimento de fato de Cristo, porque quando eles entenderam o que era de fato a paz e o que era o futuro deles como salvos e a vida eterna, aí tipo, eles ficaram invencíveis, tanto faz se vão me matar, se vão me esquartejar, se vão me crucificar, Exatamente. eu vou estar com Cristo. E pegando esse gancho, trazendo isso para a teologia, ou falando teologicamente disso que você falou, a gente pode dizer, ou eu poderia dizer, que muitas pessoas conhecem Jesus, mas poucas pessoas conhecem o Cristo. Vamos lá. Jesus Cristo é uma coisa. Cristo Jesus é outra coisa. Vou continuar a explicação. Quando a gente fala Jesus Cristo, nós estamos falando do homem Jesus. Quando a gente fala Cristo Jesus, nós estamos falando do Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte. É a mesma pessoa, mas com aplicações diferentes. Muitas pessoas, elas conhecem Jesus, o Filho de Deus, o homem que pode todas as coisas, papapá. Mas poucas pessoas conhecem o Cristo Jesus, o ressurreto. Foi o que o Diácono Vinícius falou. Muitas pessoas conhecem o Jesus que promete a ressurreição. Poucas pessoas conhecem o Cristo que executou a ressurreição. Faz diferença na nossa vida. Nós precisamos conhecer não só o Jesus, mas também o Cristo. Porque é o Cristo quem me traz a esperança por conta da ressurreição. De maneira bem simplista, se eu olhar somente para Jesus, eu só vou ver uma pessoa que está prometendo que vai morrer e vai ressuscitar. Que está dizendo que vai morrer e prometendo que vai ressuscitar. Mas ele só prometeu. Se eu olhar para o Cristo, eu estou olhando para uma pessoa que prometeu e que cumpriu. Aleluia. Por isso que os discípulos puderam ter paz. Porque agora eles não conhecem somente Jesus, eles conheceram o Cristo, o Jesus ressurreto. Então eles viram que aquele que prometeu cumpriu. E se ele cumpriu, Graças a Deus. a promessa de resolver o maior problema que existe na face da terra, que todos nós aqui concordamos que é a morte, o resto, amigo, o resto é o resto. O resto não interessa. Ele venceu a morte. Amém. É por isso que, voltando ao início da nossa aula, a ressurreição de Cristo é o ponto base do Evangelho. Se nós não crermos na ressurreição de Cristo, se nós duvidarmos da ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria uma religião como qualquer outra. O que faz o cristianismo diferente do budismo, do hinduísmo, e de todos os outros, do islamismo e de todas as outras religiões que existem no mundo, é que no budismo você tem a figura do Buda, que morre um e tem outro. No hinduísmo você tem os deuses do hinduísmo lá, você tem, né, enfim. No islamismo você tem a pessoa de Maomé, que, né, milhares de pessoas todos os anos gastam todas as suas economias para pegarem um avião, irem para Meca e ficar rodando em volta de quem? Do túmulo de Maomé. Eventualmente, se você escavar aquele túnel, aquele cubo ali, se você abrir aquilo ali, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Mas e o cristianismo? Você consegue ir lá ver o túmulo de Jesus? Túmulo sim, mas não ele. Você consegue ver o que a história diz que é o túmulo de Jesus. Porque, veja bem, nem o túmulo de Jesus você consegue ver. Você consegue ver o que a arqueologia diz que é o túmulo de Jesus. Você consegue ir
aonde a arqueologia diz, a história diz que foi onde Jesus nasceu. Mas o túmulo de Jesus ninguém consegue ver. Ninguém sabe onde que é. Entende-se, arqueólogos, a história diz que é ali. Não é ali, porque tem 2 lugares que são supostos. Então, ainda que... Tá, vamos lá. Conseguimos achar o túmulo de Jesus de fato. Jesus está ali? Não. Aleluia. Glória É a a única Deus. religião. Me apresente outra religião, aonde o personagem principal dessa religião morreu e ressuscitou. Resolveu um único problema da humanidade que não tem solução. E eu jogo a minha toalha. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o único. Porque ele venceu um problema sem solução. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Então, mais uma vez, muitas pessoas conhecem Jesus. Poucas conhecem o Cristo. Agora, uma certeza eu tenho. A Bíblia nos mostra isso. A história nos mostra isso. O relacionamento pessoal nos mostra isso. Todas as pessoas que conheceram o Cristo tiveram sua vida mudada. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, porque os discípulos aqui no capítulo 20, eles não tiveram um encontro com Jesus. Eles tiveram um encontro com Cristo. Vamos voltar? Jesus Cristo, toda vez que nós lermos na Bíblia Jesus Cristo, nós estamos falando de Jesus, o homem. Tá? O homem, Deus, pessoa de Jesus, mas antes da ressurreição. Toda vez que nós lermos e falarmos de Cristo Jesus, nós estamos falando da mesma pessoa, Jesus Cristo. Só que agora, depois de ressurreto. Certo? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo tiveram a sua vida mudada. Glória a Deus. Existem muitos ateus, pessoas que duvidam de Jesus, porque elas só conhecem Jesus. Depois que elas conhecem o Cristo, elas mudam de opinião. Quem mais na Bíblia teve um encontro com Cristo e teve a sua vida mudada? Fora os discípulos? É. Zaqueu. Um exemplo bem... Paulo. Zaqueu encontrou Jesus, não encontrou o Cristo. Paulo. É. Paulo. Olha Paulo. Paulo era uma pessoa antes de conhecer... Porque Paulo conhecia Jesus. Não conhecia? Paulo era judeu. Paulo conhecia Jesus. Ele tanto conhecia que ele perseguia. Mas e depois que ele teve um encontro com Cristo em Damasco? Claro, ele teve um encontro com Jesus, tá? Só deixar claro que, teologicamente, Jesus Cristo, Cristo Jesus. Depois que Paulo teve um encontro com Cristo, Paulo foi a mesma pessoa? Não. Mas o que muda, Marci, é quando você conhece a Cristo, você conhece o Senhor e você passa a ser servo. E o servo obedece ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, que é Cristo, a tua vida muda. Quando nós conhecemos Jesus, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente não obedece. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente conhece uma pessoa que vai resolver os nossos problemas. A gente conhece uma pessoa que vai me servir. A gente conhece uma pessoa, e esse é um problema que as igrejas têm. Isso não é um problema que as igrejas têm enfrentado, isso é um erro que as igrejas estão cometendo. Porque é um problema, quando a gente sobe no parênteses, quando a gente fala que é um problema que as igrejas têm enfrentado, é algo externo que vem contra a igreja. Então, por exemplo, a perseguição é um problema que a igreja tem enfrentado. Agora, a pregação errada e falsa do evangelho não é um problema que as igrejas têm enfrentado, é um erro que as igrejas estão cometendo. Que erro é esse? É apresentar somente Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, ou quando nós apresentamos somente a Jesus Cristo, ou seja, a gente apresenta alguém, ou a gente conhece alguém que é a solução para os nossos problemas, a gente conhece alguém que vai servir, que vai me servir, é uma coisa. Agora, quando a gente conhece a Cristo Jesus, a gente não está conhecendo alguém que vai resolver os meus problemas. Nós estamos conhecendo alguém que vai me ajudar a passar pelos problemas. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, eu não conheço alguém que vai me servir e fazer tudo o que eu quero. Eu conheço alguém onde eu tenho que servir a Ele e fazer tudo o que Ele quer.
E se eu fizer tudo o que ele quer, Ele vai. se eu servir a ele, ele vai me ajudar a caminhar pelos problemas. Ele vai estar comigo em todos os... Então o erro da igreja hoje, e eu não estou falando dessa igreja específica, estou falando da igreja de Cristo, o erro, pode entrar, o erro da igreja hoje é apresentar o Jesus sem apresentar o Cristo Jesus. Não tem como desvencilhar um do outro. Nós temos que apresentar o Jesus Cristo e também o Cristo Jesus. Só que como cristão, como humanos, é natural a gente querer só o Jesus Cristo e rejeitar o Cristo Jesus. Eu quero só aquilo que me serve e não aquilo que eu tenho que servir. Eu quero aquilo que vai me dar tudo o que eu quero e não aquilo que vai dizer que eu não posso mais querer o que eu quero ou que eu não posso mais fazer o que eu quero. Mas veja, não tem um sem o outro. Não tem como ter Cristo Jesus, ou seja, paz no meio da guerra. Não tem como eu ter Cristo Jesus, ou seja, paz no meio da tribulação. Não tem como ter Cristo Jesus sem Jesus Cristo. É indivisível. Não tem como eu querer um e não querer o outro. Não tem como eu querer o Cristo Jesus sem ter o Senhor Jesus. Não tem como. Porque o Cristo Jesus é o Senhor Jesus. Muitas pessoas conhecem a Jesus Cristo. Poucas pessoas conhecem o Cristo Jesus. Faz diferença. O Jesus Cristo é aquele que promete. O Cristo Jesus é aquele que cumpre. O Jesus Cristo é aquele que diz, olha, eu vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei, como ele disse em diversas situações. O Cristo Jesus é aquele que, depois de morrer, ressuscita, entra na casa com os discípulos cheio de medo, cheio de tensão, cheio de pavor, temendo perseguição e fala, paz esteja convosco. Vocês vão ter problemas, mas eu estou aqui com vocês, fiquem tranquilos. Vocês vão passar por perseguições, mas eu vou passar junto com vocês. Vocês vão ter dificuldades, mas eu não vou resolver a dificuldade, mas eu vou te ajudar a passar pela dificuldade. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 24, versículo 15. Atos capítulo 24, versículo 15. E depois, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 e 14. E aí nós vamos encerrar. Atos capítulo 24, versículo 15 diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Paulo aqui ele está pregando diante de Félix, o governador, no tribunal. E ele está citando aqui palavras de Jesus que disse que, olha, todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, uns para a morte eterna. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 14, Paulo diz assim, agora não mais para Félix, no tribunal, mas sim na sua primeira carta à igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 14 diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O ponto central da pregação de Paulo sempre foi a ressurreição de Cristo. O ponto central da nossa pregação sempre tem que ser a ressurreição de Cristo. Porque é somente por causa da ressurreição de Cristo que nós temos a esperança da vida eterna. Porque se Cristo ressuscitou, então é verdade que todos nós vamos ressuscitar. E se é verdade que todos nós vamos ressuscitar, então é verdade que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a morte eterna. Qual que nós vamos escolher? Porque veja bem, já encontraram o corpo de Jesus? Então de fato ele ressuscitou. Pode ter certeza
que se Jesus não tivesse ressuscitado, depois de 2000 anos e de todo o mundo, né, e não é uma teoria conspiracionista, mas o que mais existe no mundo são pessoas que fazem a sua missão de vida provar que Jesus não viveu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, pode ter certeza que já tinha aparecido alguma coisa. Já apareceram muitas coisas sobre a Bíblia. Já apareceu onde possivelmente estava a Arca da Aliança, onde possivelmente estava a Arca de Noé, mas os ossos de Jesus nunca apareceu. Até o Santo Sudário já não, o lenço que envolveu o corpo de Jesus, mas osso nunca apareceu. Então Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Aleluia. Se nós vamos ressuscitar também, uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. Qual que nós vamos querer fazer parte?